Fala, grande Celuz, tudo certinho, tudo bem por aí? Bom, voltando hoje aqui com o insight diário, né, sobre iluminação, do qual eu trago, né, diversos assuntos e a forma com que eu trabalho a iluminação, né, que ela é bem, assim, expansiva, né, ela não fica somente em questões técnicas enfim, né, enfim, uma teoria que às vezes nem vai ser nunca usada, mas eu gosto de estar trazendo, acho que informações que são coligadas, né, a iluminação. E que eu acho que a gente tem que usar também, né? E até ontem, né, esses 2 dias eu não fiz, né, como você já sabe, eu lancei essa semana, na segunda e terça, o Arsenal da Iluminação. Inclusive eu te faço um convite, né, acessa lá o meu canal, né, o Cartilha de Iluminação Cênica, né, no YouTube, que você vai conseguir encontrar lá. E vai ficar somente disponível até sábado ao meio-dia, depois eu vou tirar do ar. Né? E lá eu faço um resumão do que eu ensino no curso Iluminação Cênica Online. E qualquer dúvida que tenha, me chama, que daí eu te passo também, não tem nenhum problema. Mas, né, o que eu estava falando, como foi bom, né, fazer esses 2 dias e essa entrega, né, que a gente tem diante do nosso trabalho, diante daquilo que a gente gosta de fazer. E tiveram ali diversos questionamentos assim muito interessantes mesmo. E um deles, né, foi quanto à questão do que é ser iluminador e do que é ser técnico, né? Se o técnico tem que ser iluminador e se o iluminador tem que entender de técnica. Isso daí acho que isso daí na verdade assim dá até uma tese, né? Se for fazer. Mas assim, o que eu penso, né, a respeito disso? Para mim o técnico, né, acho que o rapaz até colocou, né, o profissional que estava lá conversando comigo, até colocou a questão do programador, né? Ele até falou assim, o programador é iluminador. Existem diferenças, né? Porque o programador ele está dentro da área técnica, enquanto que o iluminador está dentro da área artística. Porém, é uma coisa que eu falo, o iluminador atual é diferente de alguns anos atrás. Até uns anos atrás, eu sei que muitos diretores faziam na iluminação, muitas pessoas acabavam, né, entrando ali na iluminação e fazendo quase que assim sem conhecimento técnico. E para fazer, né, eu digo assim, para você executar um projeto, para você trabalhar dentro de um projeto em iluminação cênica, existem certos quesitos, né, existem certas vamos chamar assim, axioma, enfim, coisas que são obrigatórias, né, para você entender. E eu falo, né, por ser o ramo artístico, você tem que entender, sim, da arte. Existem técnicas, né, para se trabalhar o palco, existem técnicas para se trabalhar a cor. A cor, eu falo que ela nunca foi sentimento, ela reage diante do seu sentimento, mas antes disso ela é técnica, tá? E isso é uma coisa que eu vou discutir, acho que quando eu descobri isso e eu comecei a utilizar, meus trabalhos ficaram muito mais interessantes, quando você trabalha a luz, a cor, tecnicamente. A mesma coisa acontece com a amplitude de espaço. Através de ângulos, né, você consegue trabalhar muito bem o espaço. Através de como você trabalha também, você consegue colocar, fazendo com que a sensação que a pessoa captura, né, a sensação visual, né, que a gente está falando aqui de luz, então você consegue trazer certos sentimentos ali, né, você consegue fazer com que a pessoa perceba certas situações. E é bem interessante isso, porque eu falo que isso é o papel do iluminador. Já o programador ele está muito dentro da área técnica. Até porque devido ao conhecimento. Porém, o iluminador ele tem que conhecer. Hoje em dia ele tem que conhecer. Ele tem que saber pelo menos o básico assim dos principais consoles que nós temos no Brasil. Porque senão como que ele vai chegar para você e pedir? Eu acho que ele tem que conhecer pelo menos a base de certos instrumentos de iluminação, principalmente robóticos, para não falar besteira. Ele tem que conhecer, claro, né, os equipamentos convencionais, que quando a gente só tinha convencional era muito mais fácil de entender. Eu falo, né, eu ministro oficinas, né, há mais de 10, 11 anos eu ministro oficinas, palestras, essas coisas. E há 10 anos atrás era muito mais fácil de ensinar a iluminação. Hoje em dia é um pouco mais complexo, devido à quantidade de aparelhos que nós temos, a quantidade de informação que você precisa ter, que não é a mesma de alguns anos atrás, e eu sei que a grande maioria dos cursos não vão ensinar isso para você. Tá? Isso eu falo porque eu conheço e não vão ensinar mesmo, porque existem certas
informações técnicas, né, de aparelhos que são comuns em todos eles, inclusive a área de luminotécnica também, que isso eu incluo dentro do meu curso, mas não estou aqui para falar hoje do curso, eu estou aqui para falar dessas duas funções, que é o iluminador e o programador. E até ele colocou, não sei se ele colocou a questão de programador ser iluminador, ele pode ser, não tem nenhum problema quanto a isso. Não tem nenhum problema. Só que uma pessoa que se dedica somente a entender o que é um projeto de iluminação, eu acredito que o profissional ele desenvolva, né, uma iluminação muito mais detalhada, muito mais rica, tanto artisticamente quanto tecnicamente. E é interessante, né, tem vários iluminadores que trabalham dessa forma, né, que eles trabalham com técnicos junto a eles para que consiga executar aquilo da melhor maneira possível. Eu sei que isso é uma coisa que é um assunto que vai dar pano para manga, eu sei que a gente conversa muito sobre isso, muita gente discorda disso, muita gente acha que a partir do momento que você sabe o que é um PC, um Fresnel e aprendeu a trabalhar ali com 09 e 61, já se acha iluminador, muita gente acha isso, infelizmente, né, o nosso mercado está cheio disso, mas poucas pessoas que realmente são iluminadores. Quando eu falo iluminador, é você entender realmente aquilo que você está iluminando e trazer um projeto que seja vinculado àquilo, sabe? Sem você ficar preso a efeitos que todo mundo faz, sem você sem você se prender a clichês, né, visuais que todo mundo faz. Então eu acho que o iluminador ele tem por obrigação, né, buscar trabalhos, né, desenvolver um trabalho, desenvolver um projeto que seja único, que seja totalmente assim especial para aquele cliente. Não ficar trazendo um monte de ideia, de repente fazer o que todo mundo faz, até citei algumas coisas lá de efeitos que eu vejo em tudo quanto é show, que se torna cansativo, repetitivo. Shows, né, que ficam repetindo, passa uma música, depois repete de novo, aí repete os mesmos movimentos, as mesmas coisas, sabe? E daí vão ligar para mim, mas às vezes não tem tempo. Tá, eu concordo que às vezes não tem tempo. Só que é o que eu falo, o iluminador hoje em dia ele tem que entender como ele é considerado assim, vamos dizer, o alto assim, o primeiro, né, ele é considerado assim de alto escalão, vamos dizer assim, em termos de profissão, a gente sabe disso, que o iluminador ele vai ter ali com ele, vai ter que ter técnico, vai ter que ter operador e assim vai. Então ele está lá na frente. Então ele tem que entender também de técnica, ele tem que entender também de questões operacionais, ele tem que entender o determinado console, as dificuldades e as facilidades que aquilo vai trazer para ele. Ele tem que entender as possibilidades de iluminação que eu tanto falo, né, do aparelho que ele vai estar trabalhando, do instrumento que vai estar disponível ali para ele, para não cometer besteira. Então o iluminador hoje em dia ele tem realmente que entender isso. Essa coisa que o iluminador age por instinto, tudo isso daí para mim é tudo papo furado, não é bem isso não. Né? E quem quiser discutir comigo, sinta-se à vontade, não tem problema algum quanto a isso. Eu estou aqui preparado para argumentar muito bem quanto a isso. Tá? E então é isso que eu falo, né? A ideia que se tinha do iluminador há 15, 20 anos atrás era completamente diferente da que a gente tem hoje em dia. É completamente diferente. Né? Hoje em dia você realmente, o iluminador ele tem que entender de tudo isso. Tá? Hoje em dia o técnico, né, ele não é mais somente aquele que vai e pendura, ele vai entender muito mais que isso, ele tem que entender de linguagens, de protocolos, né, ligados ali aos aparelhos que ele vai estar trabalhando. Então tem uma série de detalhes que realmente mudou muito o mundo. O mundo mudou muito, o nosso mundo. Sabe? E daí eu falo assim, por isso que é uma das coisas que eu pego muito aqui, que eu falo muito, né, nos meus posts. Sabe, tem que se atualizar, você tem que conhecer, você tem que saber o que está acontecendo no mercado, você tem que saber, mas aquele show eu não gosto de show. Não tem nada a ver você gostar ou não de show. A técnica, gente, ela é independente. Desde que você pegue um show de um evento de pequeno porte, teatro, dança, evento em geral, até grandiosos, né, eventos, a técnica, ela é a mesma. Ela é a mesma, os aparelhos são os mesmos. O que vai mudar é a quantificação. A quantificação. Então eu falo assim que às vezes o técnico, né, ele tem que entender dessas questões também, né? E também não é simplesmente só chegar e montar. Hoje em dia o técnico está muito além disso. Por isso que eu
dou parabéns realmente para técnicos que realmente entendam isso. E parabéns também para iluminadores que conseguem entender isso e conseguem trazer isso para o seu dia a dia, que assim, são poucos que eu conheci. Mas enfim, vou encerrando aqui, porque já está perto aqui de 10 minutos, que é a média que eu falo, né, de 8 a 10. Né, desejar para você aí uma excelente noite, que aqui já está entardecendo. Hoje eu gravei um pouquinho mais tarde, de uma correria. E é isso, qualquer dúvida que tenha me chama e a gente vai trocando essa ideia aí. Beleza? Gratidão e bora iluminar o mundo, bora lá!